O que você faz quando você quer estreitar um laço de amizade com a pessoa? O que você faz quando você quer estreitar um laço de amizade com alguém? O que um rapaz faz quando ele quer namorar uma moça? O que um homem ou uma mulher casados fazem quando estão brigados e querem se reconciliar? O que eles fazem? O que um amigo faz quando está de mal com outro amigo e quer reatar a amizade? Quer fazer as pazes com o amigo, com a amiga, com quem está de mal? O que um parente faz quando tem uma confusão, uma briga com outro parente? O que a pessoa faz para reatar o laço de amizade, para fazer as pazes com o tal parente? A palavra-chave, meus amados irmãos, é aproximação. Diga, aproximação. Diga, aproximação. É a palavra-chave. Aproximação é o ato ou o efeito de aproximar-se. É proximidade, é chegar perto. Quando a gente diz está perto do fim do ano, a gente está dizendo que o fim do ano está perto, está se aproximando. O contrário disso é distância. O contrário disso é distanciar-se, não se aproximar. Os irmãos que já têm habilitação a CNH, quando está fazendo o curso para tirar a CNH, tem um código lá no Código de Trânsito Brasileiro, tem uma cláusula no Código de Trânsito Brasileiro chamado distância de segmento. A distância de segmento, ela deve ser observada pelo condutor que vai atrás de outro veículo. Então, a distância de segmento, o condutor que está indo aqui, tem um veículo na sua frente, ele tem que manter uma certa distância para que, se o condutor do veículo que vai à frente frear, de repente, aquele condutor que está indo atrás dá tempo de frear também o seu veículo para não colidir com o veículo que está indo à frente. Isto é distância de segmento. Então, todo condutor tem que manter uma distância de segmento. Você não pode andar no vácuo do veículo que está indo à frente, porque senão você pode causar um acidente, e um acidente grave. Nesse caso, tem que ter uma distância de segmento. Mas como você quer ser amigo de alguém se você não se aproxima desse alguém? Como um rapaz quer conquistar uma moça para namorar se o rapaz não se aproxima dela? Como um casal que está brigado vai fazer as pazes se nenhum abre mão e se aproxima do outro? Os dois ficam um para um lado e outro para outro, e quanto mais distante, melhor, e quanto mais tempo daquela maneira ruim fica, melhor. Não tem como fazer as pazes se um não ceder, se um não se aproximar, se um não se um não chegar para perto. Não vai haver a reconciliação. Como é que um amigo vai fazer as pazes com o outro se aquela pessoa não quer se aproximar, não quer mais aproximação? Fica inviável. Como um parente vai fazer as pazes se não quer mais nem saber do seu parente? E aqui eu abro um parêntese. Eu ouvi um testemunho de um irmão aqui da igreja, e não vou mencionar o nome porque eu não pedi permissão a ele, mas ele contou um testemunho que teve uma briga muito grave, muito feia, uma discussão muito pesada com um dos seus irmãos. O seu irmão mais bruto, o mais ranzinza, o mais radical, o mais duro. Aí esse irmão pensou:
se eu não for na casa do meu irmão tentar conversar com ele, ele nunca vai vir na minha casa. Aí entrou os sobrinhos, tio, o senhor tem que falar com meu pai tá ruim e tal, e ele não vai falar com o senhor, aquela confusão toda, até que o irmão decidiu, eu vou lá na casa do meu irmão. Com o coração apertado, batendo a mil, sem saber como é que o irmão iria lhe receber. Quando chegou lá, o irmão com a cara feia, fechada, tal, senta aí, tal. Aí eles começaram a conversar, e o irmão abriu o seu coração para ele, e ele abriu o seu coração para o seu irmão. Se aquele irmão não tivesse se aproximado do seu irmão com quem havia discutido, talvez até hoje aquele seu irmão não tivesse procurado eles não iriam fazer as pazes. Alguém cedeu e foi lá humildemente pedir perdão. Houve uma reaproximação por causa da atitude deste irmão que lá foi. Fecha parêntese. Por que há reconciliação? Porque há aproximação. Se você quer estreitar o laço de amizade com a pessoa, o que você deve fazer? Ora essa, você deve se aproximar dessa pessoa. Já aconteceu com você, de você estender a mão para pegar na mão de alguém e a pessoa recusar pegar na sua mão e coloca o braço? Aí você termina pegando no antebraço da pessoa. Aí quando você pega no antebraço, que você queria pegar na mão, e aí quando você pega no antebraço, a pessoa diz, rapaz, minha mão tá suja aqui, rapaz. Já aconteceu com você? A última vez que aconteceu comigo foi agora aqui no congresso. Eu fui pegar na mão do irmão, ele botou aqui o antebraço, eu peguei no antebraço, rapaz, eu estava comendo um pedaço de carne de porco, minha mão está toda engordurada. Aí acontece da pessoa ficar constrangida de pegar na mão do outro porque a sua mão está suja. Está com uma graxa, está com barro, está com uma massa, sei lá, está lá com alguma sujeira. Aí a pessoa justifica, rapaz, minha mão está suja. Aí você pega no antebraço, você pega no ombro, mas não pega na mão, porque a pessoa ficou constrangida em pegar na sua mão, porque a mão dela estava suja. Quando você está com a mão suja, o que é que você deve fazer? Ora essa, lava a mão. Lava a mão, se você está com a mão suja. A sensação de limpeza, meus amados irmãos, é extraordinária. A sensação de limpeza é maravilhosa. Quando você toma um banho, quando você se higieniza, parece que sai um peso das suas costas. Por quê? Porque a sensação de limpeza é muito legal. Os judeus tinham um hábito, e esse hábito dos judeus era um ritual religioso, lavar as mãos antes de comer. Hoje a gente lava as mãos, algumas pessoas lavam as mãos antes de comer, por uma questão de higiene. Mas os judeus faziam como um ritual religioso. Quem não fizesse isso estaria pecando. É óbvio que esse hábito que nós temos de lavar as mãos hoje veio desse hábito judeu de higienizar as mãos antes de comer. Mas hoje a gente faz somente por uma questão de higiene pessoal, não tem nada a ver com a questão religiosa. Falando tudo isso, eu levo os amados irmãos a Tiago capítulo 4, versículo 8. Um texto muito conhecido, alguns irmãos sabem esse texto até de cor e salteado. Tiago capítulo 4, versículo 8. Quem achou o texto diz amém. Eu vou esperar que os irmãos encontrem. É interessante ler o texto. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Amém? O texto diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja para todo sempre o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Meus amados irmãos, eu não sei como está o relacionamento pessoal de vocês com Deus. Eu não sei se vocês estão próximos ou distantes de Deus. Mas, olhando especialmente para esse texto sagrado, olhando para esse texto, nós podemos afirmar que esta aproximação de Deus depende de você. Depende de você. Tá claro aqui no texto. Aproximem-se de Deus. Me parece que o seu relacionamento com Deus, ele vai depender das suas atitudes. Ele vai depender da sua aproximação de Deus. Se você quer estreitar o seu relacionamento com Deus, então você precisa se aproximar dele. Assim como você quer estreitar o seu relacionamento com uma pessoa, você deve se aproximar dela. Então, se você quer estreitar o seu relacionamento com Deus, você deve se aproximar de Deus. E não é o pastor quem vai fazer isso por você. Não é a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe, o seu filho e a sua filha, ninguém tem o poder de aproximar ninguém de Deus. Embora a gente evangelize, embora a gente leve algumas pessoas a Deus, mas o relacionamento estreito com Deus é seu. Você é quem deve se aproximar dele. Então, aproxime-se de Deus se você quer ter um bom relacionamento com ele. O mérito, quando você se aproxima de Deus, é seu? Não. É seu poder quem faz você se aproximar de Deus? Não. É porque Deus deixa. Deus deixa. Irmãos, nós não temos muito tempo aqui, mas eu quero que os irmãos prestem atenção para vocês entenderem o negócio. Escute, tem pessoas que a gente não tem como se aproximar delas. A gente sabe que elas existem, a gente sabe que elas são reais, mas nós não temos a oportunidade de nos relacionar com elas, porque elas são inacessíveis para nós. O máximo que a gente pode é acompanhá-los nas redes sociais, saber da vida delas nas redes sociais, mas a gente não tem contato pessoal com elas. Por quê? Porque não tem como haver uma aproximação com a pessoa. Então nós temos uma teoria de alguém, mas nós não temos um laço de amizade com esse alguém. Agora escutem, meus amados irmãos. Escute, Deus é acessível a todos nós. Deus está acessível. Ele se deixa achar. Ele se deixa achar. Então, se o seu relacionamento não está estreito com Deus, se o seu relacionamento não está legal com Deus, é culpa sua. Porque Deus está aqui. Ele está acessível a você. O que está impedindo você de se aproximar de Deus? Por que você não se aproxima de Deus? Por que você não estreita o seu relacionamento com Ele? É porque Deus está muito distante. Isso não é verdade. Deus está presente. Deus está acessível. Talvez seja, meu amado irmão, o seu problema de estar afastado de Deus. Porque está muito claro. O texto quando diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo. Então se você está frio, se você está fria, se você não está legal com Deus, a culpa não é de Deus. A culpa é sua. É você que está se afastando de Deus. E talvez você não esteja nem percebendo em relação a isso. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais íntimo dele você fica. É como um relacionamento interpessoal. Quanto mais contato você tem com a pessoa, mais você fica sabendo a respeito dela.
Quanto mais contato você tem com a pessoa, mais você estreita o seu laço de amizade com ela. A segunda recomendação do texto sagrado, meus amados irmãos, também é muito clara. Limpem as mãos. Limpem as mãos. Talvez as suas mãos estejam sujas. E você sabe por que as suas mãos estão sujas. Não é porque você tem tirado caraca do nariz. Não é porque você tem enfiado o dedo dentro do ouvido. Não é porque você tem pegado nas suas partes íntimas. Não. Isso a água tira. Talvez você esteja com as suas mãos sujas porque você está pecando contra Deus e pecados ocultos contra Deus. E talvez ainda ninguém sabe disso. Mas Deus está sabendo disso. E talvez possa ser que seja descoberto o seu pecado, a sua sujeira. Talvez nós estejamos com as nossas mãos higienizadas, bem limpinhas, até purificadas com álcool gel, mas assim mesmo, elas continuam sujas, porque você continua pecando às escondidas contra Deus. Talvez não só as suas mãos estejam sujas, mas você mesmo, todinha, seja sujo, porque está pecando contra Deus. A recomendação é: limpem as mãos. Meus amados irmãos, não existe produto de limpeza melhor do que água. Pode inventarem o que quiser de produto de limpeza. Se não tiver água, a sua higienização, a sua limpeza não vai ser satisfatória. Você pode comprar os melhores produtos de limpeza do mercado, mas se não tiver água, não tem como ter limpeza. Sabe o que é mais legal? A Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é a fonte de água viva, que nos purifica de toda sujeira. São encontrados na Bíblia, meus amados irmãos, cerca de 30 versículos que ligam Jesus à água. Isso não é em vão. Isso não é por acaso. É porque a água purifica, a água limpa. Indiscutivelmente, meus amados irmãos, essa associação de Jesus com a água é pela utilidade da água. Tanto para beber, como para higienizar o seu ambiente e para o higiene pessoal, a limpeza, a purificação pessoal. Não é difícil de entender. Você se aproxima de Jesus, Ele se aproxima de você. Ele é a água viva necessária para nos purificar. Simples. Então, por que nós estamos sujos? Porque nós estamos afastados de Jesus. Quando nós nos aproximarmos dele quanto mais nos aproximarmos dele, mais limpos seremos. Quando Jesus nos limpa, podemos até passar um tempo, meus amados irmãos, com odores de sujeira, mesmo estando limpos. Eu não sei se já aconteceu com você. Alguma coisa, algum bicho morreu no telhado da sua casa, lá em algum ambiente, e você limpou tudo, jogou água sanitária, jogou desinfetante e tudo, mas assim mesmo você tem a sensação de estar sentindo aquele odor, aquele mau cheiro. Às vezes acontece com a gente, irmãos. Às vezes acontece de Jesus nos limpar, mas o negócio foi tão feio, que assim mesmo a gente ainda se sente sujos, mesmo estando limpos. Porque a palavra de Deus diz com muita nitidez, João 15:3: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, disse Jesus. Mas mesmo assim, às vezes nós nos sentimos sujos, tamanha é a nossa sujeira, mesmo estando purificados pela palavra de Cristo Jesus, o Senhor. Quem entendeu isso, diz amém. Amém. Que o Senhor tenha piedade de mim, que o Senhor tenha piedade de você, que Ele tenha piedade de nós,
e nos ajude. Que eu e você tenhamos a iniciativa de nos aproximar de Jesus, para estreitar o nosso relacionamento com Ele. Assim como nós temos feito algumas vezes com pessoas que criam problemas com a gente a partir do nosso próprio lar. A partir do nosso próprio lar. Jesus quer fazer as pazes com você, embora Ele não fez nada contra você. E você a si mesmo está distante dele. Aproxime-se de Cristo e Ele se aproximará de você. Limpe as suas mãos, não apenas frequentando a igreja, mas vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Amém e amém.